A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 25, 24. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. Verso 26. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque, o pai desses gêmeos, da idade de 70 anos quando o gerou. A Bíblia vai dizer no verso 27 que cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. E disse Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Grandioso Deus e poderoso Pai, nesta noite, meu Pai, diante da igreja, como família, te pedimos, Senhor, que essa palavra seja revelada ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Que tudo aquilo que é humano, que tudo aquilo que seja distraído, meu Pai, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, ou as Tuas palavras, ó Deus, à nossa mente, ao nosso coração, sejam impedidos. Nós te pedimos como igreja que cerque esta igreja agora com os Teus anjos. Proíba, meu Pai, o inimigo de trazer qualquer coisa lá de fora, meu Pai, e nos tirar a Tua adoração neste momento. Te pedimos, ó Deus, que a Thaís saia, para que o Teu Espírito se manifesta, em nome de Jesus. Fale conosco, fique conosco, use o vaso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos aqui uma história bíblica muito conhecida, como eu disse no início. É a história do patriarca Isaque, filho de Abraão. Abraão, aquele que todos nós conhecemos, o pai de muitas nações. E Esaú e Jacó estão aqui num ponto alto de conhecimento, num ponto alto em que todos nós já falamos, um ponto alto em que nós conhecemos. Qual ponto é esse? Uma negociação. Uma negociação em que está colocado na mesa a primogenitura, a bênção da primogenitura versus uma refeição, um prato de lentilhas. A bênção, aquilo que ele carregava versus aquilo que ele ia comer. Aquilo que era agradável, aquilo que ele estava querendo no momento, desejando. Nós estamos falando aqui de coisas muito importantes a serem observadas. Na geração em que estamos vivendo, muita coisa tem chegado a nós como um assédio, uma proposta de fazer aquilo que é eterno, de fazer aquilo que tem valor, se tornar uma coisa passageira, se tornar uma coisa em que perde-se o sentido, perde-se a justificativa de tanto valor, de tanto carregar. Estamos vivendo hoje em uma sociedade em que nos são oferecidas coisas valiosas, preciosas, coisas que carregamos como se fossem coisas banais, como se fossem coisas passageiras. Estamos vivendo propostas em que o inimigo nos faz perceber
que aquilo que temos talvez não tem tanto valor assim. Que aquilo que estamos lutando por anos e anos talvez tenha perdido sentido. Talvez não nos vale de nada. Talvez do que vale carregarmos tanta preciosidade, tantos princípios valiosos, tanta fé naquilo que temos, que acabamos deixando de valorizar aquilo que carregamos. Mas nós também vemos em um tempo em que muitas pessoas estão dando valor à igreja como uma frente de resistência, que faz defesa a princípios que são inegociáveis. Muitos de nós saímos da nossa casa e recorremos ao altar para manter a força de um princípio que o Senhor colocou em nosso coração. A igreja foi levantada para isso, nós fomos levantados para isso. Para fazer com que aquilo que o inimigo tem banalizado e tem deixado correntes levar, sejam mantidos por nós, sejam defendidos por nós. O Senhor vai exigir de nós algo precioso sobre aqueles que são justos. A palavra vai dizer que a vereda do justo é como o clarear da aurora, que a cada manhã brilha mais e mais a ponto de chegar à perfeição. Ou seja, algo o Senhor exige de cada um de nós cristãos justos. O quê? Melhorar. Precisamos melhorar. Enquanto o mundo piora, nós melhoramos. Enquanto o mundo piora, enquanto o mundo banaliza, enquanto o mundo coloca coisas valiosas, preciosas como supérfluas, nós não. Nós colocamos como frente de resistência, de defesa e melhoramos. Nós precisamos melhorar. O Senhor está nos exigindo que melhoramos cada dia mais, brilhamos cada dia mais. A pergunta é: quem é você como pai? Quem é você como mãe? Quem é você como profissional? Você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Precisamos validar aquilo que o Senhor entregou a cada um de nós, para que cada dia crescemos, para que cada dia melhoramos, para que cada dia lapidamos, brilhamos. E os filhos de Isaac estão aqui representados mais ou menos assim. Esaú é aquele que banaliza o que tem, o que carrega. É aquele que vê a bênção como supérflua. E Jacó não. Jacó é aquele que está dançando conforme a música. Jacó é aquele que está querendo, que está armando, que está fazendo acontecer aquilo que desde a sua infância ele queria. Desde a sua infância ele desejava. O sonho de Jacó era possuir a bênção da primogenitura. O sonho de Jacó, ele andava, ele era alimentado pelo desejo de Rebeca, de fazer com que ele possuía a bênção que era de Esaú. Jacó estava nos seus planos, tudo que estava operando. Desde o ventre, nós vemos aqui que o seu irmão agarrava no seu calcanhar. O seu irmão lutava para nascer primeiro. E a Bíblia vai dizer, nós lemos no verso 27, que os meninos cresceram. Os meninos cresceram. Outro dia, eu era ainda uma criança, brincando de boneca, no terreiro da minha mãe, no quintal lá de casa. Outro dia, você era uma criança. Outro dia, você estava na sua casa, pensando em o que você seria quando você crescesse. Outro dia você estava, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que os meninos cresceram e não tem nada de mais nisso. Isso é um fator inerente da vida humana. Todos nós vamos crescer, se gozamos de uma saúde normal, todos nós vamos crescer.
Vamos deixar a infância em um momento e vamos crescer. A Bíblia está dizendo, os meninos cresceram. Se hoje eu visitar a casa de algum parente que eu não vou há muito tempo, chego lá, eles têm um filho de 5 anos. Eu volto para minha casa. Daqui a 5 anos eu vou lá de novo e visito eles. Essa criança vai estar menor ou vai estar maior? Vai estar maior. Porque é um fator normal. Agora não tem mais 5 anos, tem 10 anos. Então é normal que essa criança cresça. O que me chama a atenção não é que os meninos cresceram. O que me chama a atenção é depois da vírgula desse fato escrito. É o que eles se tornaram. É o que eles se tornaram, porque a Bíblia vai dizer, um foi para o campo e o outro foi para a tenda. Aqui nos mostra claramente que crescer é o natural, todos nós vamos crescer, mas o que nós vamos nos tornar quando estivermos grandes, isso sim é de minha responsabilidade e é de sua responsabilidade. Todos nós vamos crescer, mas o que nós nos tornamos, aí é escolha nossa. Aí são fatores que nós escolhemos. São fatores que não tem como falar assim, ó, cresci, estou aqui, virei isso. Não, foi escolha. Eu estou diante de uma igreja que não vai crescer ao léu, mas estou diante de uma igreja que vai escolher pelo caminho certo, pelo propósito, pela bênção que carrega. É de responsabilidade nossa melhorarmos. É de responsabilidade nossa brilhar cada dia mais. É de nossa responsabilidade sermos o tipo de pessoa a qual somos. Que tipo de pessoa temos nos tornado? Que tipo de pessoa as pessoas olham para nós e nos descreve? O que somos? O que entregamos? Isso é de responsabilidade minha. Isso é de responsabilidade nossa. Isso é de responsabilidade que recai sobre os filhos da luz. Nós somos filhos da luz e temos responsabilidade de melhorar. Como educadores, como profissionais, como pais, como filhos, como profissão. No âmbito em que estivermos, nós temos a obrigação de melhorarmos. De melhorarmos. E a Bíblia não desperdiça a palavra. A Bíblia vai dizer que Esaú, ele era perito em caça. A Bíblia vai dizer que Esaú era perito em caça. Esaú cheirava campo. A Bíblia vai dizer que quando Isaac via Esaú vindo, ele dizia, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Esaú tinha cheiro daquilo que ele fazia. Todo mundo olhava para Esaú e via que ele era um excelente caçador. Todo mundo, a hora que Esaú chegava, sabia que ele chegou, porque ele carregava com ele o cheiro do campo. E Jacó habitava em tendas. Jacó era como aquele que cozinhava. Jacó era como aquele que dominava os temperos. Cada um tinha um campo de autoridade. A Bíblia vai dizer que Esaú dominava o campo e Jacó dominava as tendas. E a negociação é mais ou menos assim: Esaú sai do campo e entra dentro da tenda. Ele sai do campo, do seu ambiente em que dominava, em que era perito, e ele vai entrar dentro da tenda para fazer uma negociação. E ele chega dentro da tenda e fala: meu irmão, eu quero um pouco dessa comida. Me dá um pouco desse guisado, está cheiroso. Eu estou com fome. Se eu não comer, eu vou morrer. Ele fala assim. E aí todos nós já conhecemos o desenrolar dessa história, lemos aqui. Mas o que eu quero evidenciar é que muita gente tem perdido batalhas
Porque estão negociando no campo que não tem autoridade. Esaú tinha autoridade no campo. Jacó tinha autoridade dentro da tenda. Jacó, tem muita gente que, porque ele não era caçador, porque ele não era isso, ele era bobo, não. O campo de autoridade de Jacó era a tenda. Assim como o campo de autoridade de Esaú era o campo. Muitos de nós estamos entrando dentro de ambientes em que não temos autoridade. E dentro desse ambiente, o que fazemos? Começamos a negociar aquilo que temos. Começamos a achar que dominamos tudo. Por quê? Porque eu sou perito no campo, agora eu estou dentro da tenda. Então isso para mim é moleza. Não negocie em campo em que você não tem autoridade. Quando você sair do seu campo de autoridade e entrar no campo de autoridade do outro, o seu papel, a sua responsabilidade é somente sobreviver. É somente manter aquilo que você carrega. Não tente negociar aonde o inimigo domina. Não tente negociar aonde estão preparando para você uma casinha, uma armadilha. Esaú devia saber que aquilo ali era uma armadilha para ele. Um dia como caça e um dia como caçador. Ora ele era caçador, esperto, excelente. Só que nesse momento, Esaú era caça. Esaú era caça. Ele devia ter tido o instinto, Rafael. Devia ter tido o instinto. Porque ele sabia, ele dominava animais. Ele sabia armar flechas. Ele sabia armar campos. Ele sabia armar armadilhas. Mas nesse momento ele era caça. E tem dia que nós somos a caça. Tem dia que o inimigo nos coloca no ambiente dele, no território dele, para negociar aquilo que carregamos. Nós não podemos perder o instinto das nossas habilidades, da nossa excelência, da nossa autoridade. Quando entrarmos num território em que não dominamos, cala, não negocia, não entregue aquilo que o Senhor te confiou. Sobreviva. Sobreviva. Sabe por quê? Porque o mundo está à venda. Tem gente vendendo pai, tem gente vendendo mãe, tem gente vendendo ministério, tem gente vendendo unção, tem gente vendendo tudo que o Senhor entregou. E coloca preço nessa unção para você ver se o inimigo não paga. O inimigo paga, ele está doido para pagar o preço que você está colocando sobre essa unção que você carrega. Sobre aquilo que é singular. Ele paga. Ele paga. Nós focamos muito em Esaú. Todos nós aqui já questionou, meu Deus, como Esaú foi doido. Como que Esaú entrega uma primogenitura por um prato de refeição? Todos nós aqui, já quando lemos essa passagem, se você ainda não leu, leia em casa. Todos nós aqui já nos perguntamos, meu Deus, como Esaú foi tolo. Eu não faria isso. Como que ele faz isso? Mas nós temos que também olhar para Jacó. Nós não devemos olhar somente para Esaú. Porque Esaú fez uma coisa absurda sim. Mas a cara de pau de Jacó, de fazer uma proposta descabida dessa, também foi muito petulante, também foi muito audacioso. Porque como é que uma pessoa vira para outra e faz uma proposta absurda dessa? Trocar um prato de refeição pela bênção da primogenitura. Como é que Jacó vira para o seu irmão e fala com ele assim, tudo bem, você quer esse pratinho de comida que eu acabei de fazer? Está cheiroso, está temperado, você quer matar sua fome?
tudo bem, me dá a bênção da sua primogenitura. Jacó também foi louco. Como é que eu, por exemplo, estou saindo aqui da rua com carro e vejo uma placa de vende-se no seu carro que vale 50 mil? Eu viro para você e falo assim: ei, quer vender? Quero, claro, quero vender. R$20 no Pix. E você me entrega seu carro de 50 mil por R$20 no Pix. É uma coisa absurda, é uma coisa desproporcional. É uma coisa que não tem como entrar na mente de ninguém, não tem cabimento, é uma coisa descabida. Como é que Jacó oferece para Esaú, a troco da bênção singular da primogenitura, uma refeição, um prato de lentilha? E a resposta para uma proposta descabida dessa é que, com certeza, Esaú já dava sinais que a bênção que ele carregava não tinha valor. Há propostas que chegam para nós, que a gente pensa, talvez, meu Deus, como é que essa pessoa teve coragem de achar que eu vou negociar com ela isto? O melhor cenário para cada um de nós é que propostas descabidas nem cheguem até nós. É que propostas descabidas a pessoa lembre de outro nome. Porque à medida que as propostas chegam a você, é no mesmo nível do seu testemunho. Você gera um testemunho daquilo que você valoriza. O inimigo, ele não vai chegar para você com propostas descabidas daquilo que você valoriza, daquilo que você mostra que tem valor para você. Se tem chegado propostas descabidas como essa, para a sua família, no seu local de trabalho, na sua maternidade, na sua paternidade, é porque alguma coisa você está mostrando que tem espaço para aquela proposta chegar. Alguma coisa o inimigo está vendo que para você aquilo ali não tem tanto valor. Alguma hora o inimigo viu que você não valoriza tanto aquilo que carrega, aquilo que tem. Então, se tem chegado propostas descabidas para você, comece a olhar aonde é que eu estou dando a brecha para que o inimigo veja em mim uma proposta descabida dessa e ache que eu vou fazer essa troca. O melhor cenário é as propostas nem chegar. A Bíblia vai dizer que o povo estava no deserto. E quando eles estavam no deserto, eles falam assim, pastor Paulo: eu quero voltar para o Egito. Aí uma pessoa no meio daquele tanto de gente vai virar e vai dizer assim: então vamos constituir um líder. Ei, aquele povo já tinha líder, já tinha Moisés. Por que é que tinha que constituir outro líder para voltar para o Egito? Porque Moisés, se chegasse para ele uma proposta de voltar para o Egito, Moisés provavelmente ia colocar a mão na cabeça daquele povo e ia expulsar o demônio. Mas ele não ia aceitar, ele não ia concordar de liderar um povo que estaria retrocedendo ao Egito. As propostas chegam para nós na mesma proporção em que o nosso testemunho valida o que temos de valor. A proposta chegou para Esaú porque, com certeza, um prato é muito pouco. Com certeza ele mostrou para o seu irmão que aquilo que ele tinha não valia nada. Que aquele que ele carregava não era importante para ele. E conforme eu disse no início, a Bíblia não desperdiça palavras. Ela disse: se tem qualquer palavra, qualquer vírgula na palavra do Senhor, é porque é evidente, é porque quer nos mostrar algo. E a Bíblia vai dizer que Esaú era perito
em caça. Perito, sabe o que é perito? Perito é uma pessoa excelente. Perito é uma pessoa que não sai para pensar em fazer, ela sai para resolver. Perito é uma pessoa excelente, é uma pessoa que todos olham e falam, aquele ali é o melhor, aquele ali faz isso de excelência, aquele ali sai para caçar, ele tem cheiro de campo, aquele ali tem força nas mãos, aquele ali sabe dominar o instinto, aquele ali sabe dominar o bicho. Esaú era perito em caça. E ele chega num dia exaustivo, num dia cansado, Júnior, com fome. E vai entrar dentro da tenda do seu irmão. E a pergunta que eu quero fazer, diante daquilo que eu subentendo, como uma pessoa que é perito em caça, entra dentro da tenda do seu irmão, depois de um dia exaustivo, depois de um dia cansativo, um dia inteiro, ele entra à noite dentro da tenda do seu irmão, cansado, exausto, com fome. Um cara que era perito em caça, ele tinha caça ou não tinha caça? Ele tinha o que comer ou não tinha o que comer? Provavelmente ele tinha caça. Provavelmente, se ele não estava com o alimento ali, ele sabia onde conseguir. Ele sabia qual era a armadilha que ia fazer o animal chegar, que ia fazer o animal vir, que ia saber aquilo que ele queria comer. Sabia o que é? Que a refeição de Jacó ganha em cima da refeição de Esaú? Porque o que é melhor? Um prato de lentilha ou um guisado de cordeiro? Uma picanha assada na hora? O que diferenciava o prato de Jacó do prato de Esaú era somente o tempo. Porque o que Esaú tinha estava cru, mas o que Jacó tinha estava pronto. O que Esaú tinha ou podia conseguir facilmente estava cru, precisava do tempo. E a única coisa que Esaú não quis é fazer com que o tempo maturasse o seu alimento, a sua refeição. É fazer com que o tempo fizesse com que aquilo ali ficasse pronto. É a paciência de esperar. É saber que o tempo é de Deus e não nosso. É saber que se Deus quiser fazer, Ele faz. E se não quiser fazer, Ele vai continuar sem fazer. Mas você é expert, você é excelente em arranjar uma refeição melhor do que essa que o inimigo tem colocado na sua mesa. Ele vai dizer, eu vou morrer. Se eu não comer esse prato de lentilha, eu vou morrer. Olha o que Esaú vai dizer. Um cara que é perito em caça, um cara que é dominador do campo, um cara que gozava de uma vida forte, bruto. Vai dizer que vai morrer se não comer uma sopa de lentilha naquela noite. Ninguém morre porque não comeu um dia da vida. Mas ele vai morrer. Ele vai morrer se não comer aquilo naquele tempo. Esaú não é velho aqui não. A Bíblia vai dizer que Isaac tinha 70 anos. Então os historiadores contam que na maioria das vezes ele tinha no máximo 30 anos. Como que um cara de 30 anos vira para o seu irmão e diz que se naquele dia ele não comer o que quer comer, ele vai morrer? Muitos de nós estamos assim, sem deixar o fogo fazer o seu trabalho, sem deixar o fogo lapidar, sem deixar o fogo cozinhar, sem deixar o fogo preparar. Estamos negociando no tempo de Satanás, com as ofertas que o inimigo tem colocado nos manjares da nossa mesa, fazendo com que as nossas expectativas somente reduzem. Diminui cada vez mais.
E as piores decisões da nossa vida, as piores decisões da nossa vida, são quando achamos que não temos mais expectativa de futuro. Quando achamos que não tem mais jeito, quando achamos que acabou, é aí que nós tomamos as piores decisões. Quando achamos que o inimigo resolveu, que o inimigo fez o que queria fazer e que você perdeu e que não tem mais jeito, é aí que nós tomamos as piores decisões. É aí que nós aceitamos o prato de oferta de uma sopa rala. É aí que nós colocamos na nossa mesa o alimento que o inimigo queria nos alimentar. E é aí que nós nutrimos a nossa alma com o desejo de falhar. Ele não tinha paciência para deixar o fogo fazer o seu trabalho. E nós estamos destruindo relacionamentos, ministérios, lares, por pressa. Por pressa. Estamos negociando com o inimigo. Recebemos qualquer oferta que ele nos entrega. Porque estamos com pressa. Porque estamos querendo receber aquilo que nos é ofertado. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o guisado que o irmão preparou para o outro era um guisado vermelho. Todos nós pensamos na lentilha verdinha, aquele grão verdinho. Mas o guisado que Jacó prepara para Esaú é um guisado vermelho. É um prato vermelho. A Bíblia nós lemos isso no verso 30. Um guisado vermelho foi o que Jacó entregou a Esaú. Então somente a Bíblia também vai dizer que Esaú era ruivo, coberto por pelos vermelhos. Começou a ligar as coisas? A Bíblia vai dizer que a descendência de Esaú chamava Edom. Edom no hebraico quer dizer vermelho. Edom quer dizer vermelho. Esaú era coberto por pelos ruivos vermelhos, avermelhado. Todo mundo olhava para ele e sabia que a descendência dele era um povo avermelhado. A terra de Edom era vermelha. E o guisado que entregou a ele era vermelho. Por quê? Porque o inimigo não vai te dar aquilo que é diferente de você. Não pense que o inimigo vai ofertar na sua mesa aquilo que é sem sabor, aquilo que não tem cor, aquilo que não parece com o que você está querendo. Porque o inimigo quer que você olhe para esse prato e fale assim: é a minha cara, é a resposta de oração que eu estava fazendo. Parece comigo, é a minha cor, olha aqui, foi feito para mim, cabe em mim. E aí nós estamos entregando aquilo que é de valioso, aquilo que é singular, porque um prato de lentilha, para ter valor, tem que reunir muitas lentilhas. Rafael, você sabe de cozinha. Se eu entregar uma sopa para você com uma lentilha, isso tem valor, Rafael? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não vai ter a palavra lentilha. Ela vai ter a palavra lentilhas, no plural. Cuidado com aquilo que tem que reunir muita coisa, para ter um pouquinho de valor, em cima daquilo que é singular. A bênção da primogenitura era singular. Aquilo que Jacó estava ofertando era no plural, era uma sopa de lentilhas, eram muitas. Para ter um pingo de valor, tinha que reunir muitos. Mas você está entregando. O que você está entregando? A bênção da primogenitura, no singular, é só seu.
é de mais ninguém. Ninguém carrega a bênção da primogenitura igual eu. Ninguém carrega aquilo que o Senhor te confiou. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos é seu e de mais ninguém. Não negocie aquilo que é singular. Não tem negociação com aquilo que é só aquilo que é só seu. Não tem negociação. Outra pessoa não pode fazer. A oração que muitos de nós já fizemos ou escutamos é assim, ó. Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Todos nós ouvimos a oração. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê? Porque a Bíblia não vai dizer, mas Jacó era excelente em negociar. Ou vocês esquecem que Jacó negociou com o anjo? Ou vocês esquecem que Jacó, aquele pacato, homem de tendas, era excelente em negociação. E aí, Esaú, que possuía a bênção do legado, aquilo que se propagava após ele, aquilo que estava sobre a geração dele, e ele entrega para o irmão. E agora é o irmão que vai ter a bênção que era singular dele. A bênção que somente ele tinha. A bênção que Deus sonhou, que Deus planejou. E parece que eu escuto Deus falando com Esaú naquele dia. Esaú, sai dessa tenda. Esaú, aí não é seu campo de autoridade. Esaú, não é isso que eu sonhei para você. Esaú, sai desta tenda. Porque o seu lugar é o campo. A sua autoridade não é sobre um prato de lentilhas. Sabe o que Esaú vai fazer, pastor Patrick? Ele vai ter um declínio. Um declínio tão grande, porque ele estava num campo vasto. E agora o seu ambiente é no limite de uma tenda. E dentro do limite de uma tenda, ele fixa os olhos num prato. Ele só vai declinando, ele só vai caindo. Todas as vezes que você estiver em declínio, tome cuidado. Não faça negociação. Se alerte, grite. Mas não negocie o que é singular. Deus está dizendo para Esaú, eu acredito. Esaú, sai dessa tenda, porque não é um prato que você tem que fixar os olhos. O que eu disse para o seu avô é, sai desta tenda e olha para as estrelas do céu. Olha para as estrelas do céu, porque é isso que é a bênção que eu tenho para você. Ela é geracional. E assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim será a sua posterioridade. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Aquilo que estava sobre Abraão, estava sobre Isaque e também estava sobre Esaú. Mas num dia em que Esaú entrou na tenda, num declínio da sua vida, achando que estava cansado, exausto, com fome e que ia morrer, ele fez a pior negociação da sua vida. Tem dias que você vai estar exausta, tem dia que você vai estar exausto, cansado. Nesse dia, entra para o seu quarto, fecha a porta, mas não negocia. Não queira alimentar no dia que você está cansado. Eu cansei desse ministério, eu cansei da minha família, eu cansei do meu lugar de trabalho. Nesse dia, você só sobrevive. Esse dia não é dia de negociar nada. Esse dia é lugar de você ficar calado. Esse dia é o dia de entrar para dentro do seu quarto e fechar a boca e só chorar naquele que continua sendo Deus da promessa, naquele que continua sendo Deus que sustenta a sua singularidade, o seu legado, o seu legado. Em dias que estamos em declínio, em dias que estamos tristes, não é dia de negociar.
É dia de sair da tenda e lembrar que o Deus de promessas, assim como o Deus de promessas prometeu a Abraão que a sua posterioridade seria como as estrelas do céu, assim serão as promessas que estão sobre a sua vida. São grandes, são poderosas. No dia exaustivo, no dia em que você estiver cansado de tudo e de todos, você entra para o quarto e renova a sua força. Em quem? Naquele que tem promessas. Naquele que tem promessas. Ele é o Deus que estende a sua destra sobre você. Ele é o Deus que pode fortalecer. E se Ele disse, vai acontecer. Tem coisas que cabem para você. Não negocie aquilo que é seu. Não entregue seus filhos ao léu. Não deixe a sua esposa, o seu marido, ter espaço em outros ambientes. Não deixe rachadinhas, pessoas olhar no seu ambiente de trabalho que você é condizente com aquilo que está sendo ofertado ali, porque não, você é diferenciado, você carrega uma unção diferente, você carrega uma responsabilidade diferente, você precisa ser diferente. As pessoas não podem olhar para você como uma pessoa que está desprezando a singularidade da bênção. Não! As pessoas têm que olhar para você e validar aquilo que você carrega. Olha, aquela pessoa, aquele fulano é tão forte. O que ele carrega é tão poderoso que não adianta chegar com isso para ele. Ele não vai negociar, ele não vai aceitar, ela não vai aceitar. Permaneça. Está difícil? Permaneça. Está complicado? Permaneça. É somente você e Deus. É você e Deus. A promessa é sua. A promessa é para você. A bênção é para você. Então não desfaça aquilo que o Senhor sonhou para você. Porque o Deus dos sonhos vai realizar coisas grandiosas sobre cada um de nós. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de tudo que colocou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os ambientes a qual você coloca a planta dos pés. Você é uma escolhida, é um escolhido dos céus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor nesta noite. Porque uma coisa é certa. Nós lemos ali no último versículo que Jacó entregou também a Esaú pães. Ele fez o guisado e entregou pães. Ele entregou o prato de lentilha, a sopa rala, juntamente com pães. Quando nós fazemos uma negociação, pastor, e recebemos além daquilo que estava combinado, porque os pães não estavam na negociação, certamente nós vamos pensar, estou em evidência, fiz um ótimo negócio, além da sopa ganhei até pão. Só que o inimigo tem validado muitas das vezes e te entregado até coisas além do que você pediu, para te mostrar que você é um péssimo negociador, que você é um péssimo protetor do seu legado. Então hoje, nesta noite, nós vamos levantar aqui em oração, para dizer ao inimigo, que se ele tentou qualquer proposta descabida para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, ele pode dar as costas e voltar com essa proposta no bolso. Porque não é aqui que vai fechar negócio. Nós não estamos dentro da tenda. Nós estamos olhando para o céu e declarando que a nossa posterioridade tem bênçãos sem medida. Feche os seus olhos.